Muito bem, meus amados, paz e graça. Vamos continuar o nosso estudo em Atos capítulo 16, verso 13. Para quem não viu, pode procurar no repertório aí o primeiro vídeo em Atos 16, 13, onde refletimos e estudamos sobre essa primeira expressão do versículo, no sábado. E nesse estudo nós vimos a validade da continuação da observância do sábado nesse versículo. O apóstolo, aliás, o evangelista Lucas, ele endossou o sábado como instituição divina, né? Nesse versículo. Hoje vamos estudar a segunda parte aqui, lugar de oração. Vai ser o foco do nosso estudo hoje. Mas quem não viu, vai ser interessante ver aí, procura aí o primeiro estudo aqui, onde ele concentrou nessa parte aqui no sábado. Nesse estudo foi apresentado que essa expressão no grego, na língua original, está lá no dia dos sábados. E por que o Lucas escreveu assim, no dia dos sábados? Certamente ele não pretendia apenas informar o nome de um dia, ele está mostrando mais verdades nesse versículo. Ninguém fala assim, imagina, meu amigo, se eu falasse com você assim, ó, no dia dos sábados eu irei à sua casa. Não fica estranho? Ninguém fala assim no plural, no dia dos sábados eu irei à sua casa. Por que Lucas colocou o texto assim? Veja lá o primeiro estudo lá desse versículo, né, para aprofundar mais, mas ficou bastante claro e evidente que é nessa estrutura, ao Lucas dizer no dia dos sábados, ele está validando, reconhecendo o sábado como uma instituição divina. Portanto, o texto não está aí somente para se referir ao nome do dia da semana. Do jeito que Lucas falou, ele disse mais verdades. Ele quis deixar claro que tipo de dia era esse. Era o dia no qual caía a instituição divina do sábado. O texto ele está reconhecendo o sábado como instituição divina, conforme Deus o instituiu lá na criação. Então, muito bem, veja o primeiro versículo, o primeiro estudo, para depois ver esse aqui que vai aprofundar mais um pouco, mostrando com muita clareza que os apóstolos reconheciam, endossavam e observavam o sábado da criação. Então, são textos que confirmam, evidenciam a validade do sábado mesmo no Novo Testamento. E aí, aqui agora, ó, no sábado, é importante a gente, antes de continuar, vemos aqui o contexto, ó, Paulo e Silas, eles estão com sua equipe na cidade de Filipos. Lucas estava lá também. Era a segunda viagem missionária, né? Os apóstolos, eles estavam na segunda viagem missionária. Aqui, ó, segunda viagem missionária. Nesse período da segunda viagem missionária, em algum momento, Barnabé vai sair da equipe, a equipe divide, Barnabé e Marcos vai ir para um lugar, e depois Paulo e Silas seguem. Paulo e Silas seguem, é, seguindo para outro rumo, numa viagem missionária chamada de terceira viagem missionária. Passaram por várias cidades até chegar a Filipos. E aqui em Filipos vai ter algo interessante. Não havia uma presença de sinagoga na cidade de Filipos. Às vezes, nas cidades gentílicas, tinha bastante judeus e ali havia sinagogas construídas, mas curiosamente aqui não tinha sinagoga. Mesmo assim, nós vemos que o sábado era diferente na vida de Paulo e Silas. No capítulo 18 é nos informado que Paulo tinha a profissão de fazer tendas e ele trabalhava com as tendas. E ali mesmo é informado também que nos sábados Paulo dedicava exclusivamente ao serviço de Deus, pregação do evangelho, serviço de Deus. Então Paulo não se ocupava na fábrica de tendas aos sábados. Então, aos sábados, eles paravam o próprio serviço para dedicar ao serviço de Deus.
É muito interessante da gente ver isso acontecendo aqui em Filipos também, ó. No sábado, saímos da cidade. Aqui fica muito interessante porque não tem sinagoga, mas mesmo assim a gente vê que os apóstolos seguiam, era padrão de vida deles seguir esse princípio do respeito ao Shabat, porque nós vemos aqui que no sábado eles saíram da cidade para junto do rio, onde eles estavam procurando um lugar de oração. Agora, aqui vem o ponto alto do nosso estudo de hoje, um lugar de oração. O que que significa isso aqui? Outro dia, um amigo cristão que não concorda com a observância do sábado estava dizendo: não, mas isso aí não quer dizer que eles observavam o sábado, não. Primeiro, que se você ver o meu estudo número 1, mostra claramente que Lucas está reconhecendo o sábado como sagrado, como instituição divina, já na primeira expressão. E aqui nessa outra parte, também nós vamos ver mais verdade, porque o irmão ele falou assim: não. Oração era uma coisa corriqueira na vida dos apóstolos. Eles só estão saindo para mais uma oração, buscando um lugar qualquer para fazer uma oração. Será que era só isso mesmo? Ou tem algo mais profundo acontecendo aqui? Então, no estudo número 1, nós vemos que há um reconhecimento do sábado como instituição sagrada, na expressão no dia dos sábados, que aparece no original. E agora, nesse estudo, nós vamos ver que esse lugar de oração aqui não é um lugar qualquer aleatório que você escolhe um hoje, outro amanhã, ou qualquer coisa assim. Não. Isso aqui era um lugar fixo, onde havia um certo grau de formalidade para orar a Deus naquele lugar. Agora eu vou explicar mais sobre o que quer dizer isso aqui, lugar de oração. Naquela época, os observadores do sábado, na cidade onde não havia sinagoga, para ter uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 judeus, né? Uma minyan que eles falam, é o coro, uma minyan, 10 judeus adultos, homens, para instituir uma sinagoga 100% formal. Quando não havia a presença da minyan, então o que que eles faziam? Eles consagravam um lugar ao ar livre para ser uma espécie de sinagoga informal, um lugar onde pudessem adorar a Deus, fazer o culto, estudar as escrituras, um lugar especial de comunhão. Então, esse lugar especial de comunhão ao ar livre, Flávio Joséfo, filho de Alexandria, eles falam, o nome, né, era Proseuche. É uma pena que eu não estou aqui agora com meu computador para mostrar esse texto aqui no grego, mas depois o amigo pode pesquisar. No grego, a palavra que aparece aqui é justamente essa, proseuche, para se referir a lugar de oração. Exatamente esses espaços ao ar livre que eram consagrados para funcionar como um templo, uma igreja, uma sinagoga no meio da natureza, ao ar livre. Então, era um lugar para onde as pessoas voltavam recorrentemente para orar. E era o caso aqui na cidade de Filipos. Pelas evidências aqui, não tinha judeu na cidade de Filipe, mas provavelmente acontecia o seguinte: os judeus passavam por Filipe em viagem, Filipos em viagem, e quando aconteceu de judeus às vezes ficar o sábado na cidade de Filipos, o que que eles fizeram? Eles foram em meio à natureza e consagraram um lugar ali para funcionar como uma espécie de sinagoga informal, com uma certa formalidade e informalidade. Não era bem uma sinagoga, mas era um lugar que atendia boa parte do que havia na sinagoga. Ou seja, um lugar de culto. Era um lugar de culto. Então, quando um observador chegava na cidade, ele procurava esse lugar, já que não havia presença de judeus na cidade, já que não havia sinagoga erguida, ele procurava esse lugar para ter sua comunhão com Deus. Oração, louvor, estudo das escrituras, debate, diálogo, né? Porque os judeus no sábado eles faziam debates, né? Porque eles entendiam, tem uma tradição que entendia que o sábado era um dia muito assim propício
a se receber luz, a ser iluminado, né, na investigação das Escrituras. Então havia profundos diálogos, mesmo pessoas que pensavam diferente, eles dialogavam entre eles para ver qual era a verdade prevalecente nas Escrituras. E isso era muito comum de acontecer no dia do sábado. A gente vê Jesus, Paulo fazendo isso, mas isso era comum entre os judeus. Um outro dia eu vou separar um estudo aqui mostrando que os judeus tinham por hábito, aqueles judeus mais sábios, mais entendidos, no sábado, fazer profundas discussões sobre a interpretação do texto bíblico. E muitas vezes ele chegava a um ponto comum da verdade que as Escrituras realmente apresentam. E isso Jesus e Paulo fez recorrentemente indo às sinagogas. Mas agora nós vemos aqui que não havia sinagoga em Filipos. Mesmo assim, a gente vê aqui o princípio do reconhecimento do sábado como um dia sagrado. Os apóstolos no sábado saindo para procurar um lugar que era sagrado, especial para adoração a Deus, para o culto. E esse lugar é o Proserré, lugar de oração. E aí eles foram. Aí aqui o texto continua mostrando que eles encontraram as mulheres lá, mas não eram judias, eram gentias. Ó. E aí eles até ensinaram mais sobre as Escrituras e sobre Deus para elas. Vamos ler? E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha aí. Então, tinha mulheres que estavam indo para ali. Por quê? Olha o verso 14 esclarecendo. Certa mulher chamada Lídia, provavelmente era a líder delas ali, da cidade de Tiatira, então ela não era judia, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então, a gente vê que se tratava de mulheres tementes a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, meus amados, toda vez que aparecer essa expressão aqui, ó, temente a Deus, para se referir às pessoas, provavelmente está falando de gentios que adoram o mesmo Deus de Israel. Porque no livro de Filon, né, os historiadores, Flávio Joséfo, Filon de Alexandria, eles falam que os gentios que adoravam o mesmo Deus de Israel eram chamados de tementes. São os tementes. Então havia naquela época muitos gentios que abandonaram os seus próprios deuses para adorar o Deus de Israel. Então, esses gentios recebiam o nome de tementes. Inclusive, se você prestar atenção nos outros lugares que Paulo e Silas foram pregando, Barnabé, e ele chegava em cidades que havia sinagogas, lá fala que Paulo convencia tanto judeus quanto gregos. Outras vezes fala judeus e gentios nas sinagogas. Essa presença de gentios nas sinagogas são os gentios tementes. Eles adoravam o mesmo Deus de Israel e eram observadores do sábado. Vocês vão encontrar isso em vários textos. Em Atos capítulo 13, nós encontramos que Paulo chegou numa sinagoga em Antioquia, onde havia muitos judeus e gentios. Inclusive, os judeus rejeitaram a mensagem e os gentios aceitaram a mensagem de Paulo. Então, são esses gentios aqui que são os tementes. Aí os gentios até falam lá, depois nós vamos fazer um estudo mais aprofundado dessa passagem, de Atos 13, porque os gentios rogam a Paulo falando, Paulo, no sábado seguinte, volte para pregar para nós. Então os judeus estavam rejeitando, mas os gentios aceitando. E é interessante que esses gentios eram observadores do sábado. Eles paravam o serviço, o comércio deles, para observar o sábado. E o texto fala que mesmo quando os judeus rejeitaram, os gentios continuaram reunidos no sábado seguinte, dando a ideia de continuidade da observância do sábado. E aí os apóstolos continuaram pregando para eles. E em nenhum momento os apóstolos vai falar para eles interromper esse ritmo de observância do sábado sagrado. Então é muito interessante isso aqui, mas é um estudo para um outro dia. Mas aqui nós encontramos
que Paulo e Silas estavam aqui, ó, no lugar de oração. Mas ainda no dia de sábado, no Pro René, mostrando evidência de que Paulo e Silas e Lucas observavam o sábado. Mas ainda sobre esses tementes, os gentios, de vez em quando tem um pessoal que fala assim, mas por que que Paulo e os apóstolos, a gente não vê um texto deles trabalhando mais a importância de observar o sábado? Você vê que não tem um texto assim de Paulo falando, olha, irmãos, observa o sábado da criação, observa o sábado. Pelo contrário, você tem texto onde Paulo está tirando certos excessos. Porque os judeus, eles não observavam só o sábado da criação, não. Outro dia eu vi um estudo que os judeus, nos dias dali da época dos manuscritos do Mar Morto, chegaram a observar 32 sábados diferentes. Tinha vários sábados que eles criaram que não tinha nada a ver com o sábado da criação. E esses sábados, eles eram cerimoniais, era sábado de natureza cerimonial. Os sábados cerimoniais é assim, é sábado especial para purificação, é, onde se fazia jejuns, sacrifícios, às vezes se comia alimentos amargos nesse dia. Havia vários sábados dessa categoria. Eu vi um manuscrito que, eu acho que, se eu não me engano, é o livro dos Jubileus, que falava que o dia do ano, que o dia era do mesmo tamanho da noite, eles consideravam esse dia aí um sábado. O menor dia do ano era um sábado, o maior dia do ano era um sábado. Então eles criaram vários sábados que não são bíblicos. Por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar no Novo Testamento Paulo combatendo esses sábados que não é o da semana da criação, o que Deus estabeleceu na criação. Não era esses que era doutrinas de homens, era ensino de homens. E tinha gente que criava dia para observar. Teve uma vez que Paulo até pegou leve e falou: ó, vocês faz distinção entre dias, né? Cada um escolhe e não, nenhum briga com o outro. Isso aí era sobre esses outros dias que eles separavam para observar. Por exemplo, os essênios, eles tinham dia que eles chamavam Sábado dos Anjos. Tinha um dia lá que eles falavam que naquele dia Deus criou os anjos. Aí tinha que observar aquele dia. Os fariseus, eles tinham 2 dias da semana que era sagrado para jejuar. E aí tinha uma briga, porque tinha uns que falavam que tinha dia que não podia jejuar, outros falavam que podia, entendeu? Existia todo um calendário, né, sagrado ali de eterna discussão entre os judeus. Mas o sábado da criação não tinha discussão. O sábado da criação foi Deus que escolheu, não foi o homem que escolheu. A discussão era naqueles dias que os homens estavam escolhendo. Eu estou falando isso, mas outro dia eu vou trazer um estudo mais profundo para o irmão não confundir quando às vezes Paulo está combatendo os excessos dos extremistas, e tem muita gente que quer levar no pacote a essência da lei de Deus, que isso aí Paulo nunca derrubou, Deus nunca pretendeu anular a lei em sua essência. Então, o sábado da criação, aí eu volto à questão, eu estou prolongando aqui, mas a questão que alguém falou, por que que não tem muitos textos no Novo Testamento falando, olha, guardem o sábado da criação, da semana da criação? Aí é o seguinte, é porque esse assunto, ele havia grande aceitação, não havia negação. Então, como havia grande aceitação, não foi um assunto muito ventilado. Entendeu? E aí, o texto, nós vemos evidências no livro de Atos que os gentios das comunidades onde Paulo chegava para pregar, gentios, judeus, muitos deles já eram observadores do sábado da criação. Então não havia rejeição, havia uma grande aceitação. Então, quando um tema tem grande aceitação, ele não é comentado, porque a Bíblia, as cartas da Bíblia, elas estão focando mais problemas, resolver problemas. Por exemplo, hoje a gente vê muitas pregações falando sobre roupas sensuais. É um problema hoje, roupas sensuais.
Eu vejo muitos pregadores falando, ó, tem homem vestindo indecente, mostrando o corpo, mulher com roupa indecente, precisa ter as vestes um pouco mais compridas e não mostrando o desenho do corpo. Hoje em dia tem muita mensagem assim. Você percebe que não tem muita mensagem assim no Novo Testamento? Falando, cuidado com as roupas é, sensuais, provocantes. Você não vê isso no Novo Testamento. Sabe por quê? Havia grande aceitação da modéstia. Não havia problema naquela época de mulher vestir curto, entendeu? Então, quando não há muito problema, o assunto não é muito trabalhado. A mesma coisa essa questão do sábado, havia grande aceitação. Ainda assim, a gente está vendo vários textos no Novo Testamento, e esse estudo aqui está mostrando, confirmando a validade do sábado. Então, aqui chegou o sábado, está mostrando aqui os discípulos indo observar, tudo certinho. Eu estou caminhando para o final, né? Mas o amigo pode falar assim: ah, tá, mas será que depois disso aqui, desse sábado aqui, será que Paulo e Silas não ensinou para essas mulheres parar de observar e eles mesmos pararam? Veja o meu primeiro estudo, que vai ficar muito claro que não, porque já na primeira frase, Lucas está reconhecendo a instituição sagrada divina do sábado. E aqui também nós vamos ver o seguinte: Paulo e Silas continuaram voltando nesse lugar de oração. Se a gente ler aqui, ó, Lídia estava ali, né, observando o sábado, e Paulo e Silas, eles não tiraram isso da cabeça deles. Pelo contrário, ó, vê aqui no verso 16, a continuação. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, ó, eles continuaram voltando lá. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas aqui tem um episódio mostrando que Paulo e Silas voltaram lá nesse lugar onde é um lugar propício para no sábado você ir adorar. Paulo continuou voltando lá várias vezes. Se você continuar lendo, vai ter uma história aí de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, que toda vez que Paulo e Silas passavam por aquele caminho, indo para o lugar de oração, aquela mulher falava aí vem vindo dois servos do Deus Altíssimo, né? Dizendo ela que estava adivinhando, tinha espírito de adivinho. Eu acho que isso aí era uma estratégia de Satanás, porque como Paulo estava fazendo muitos milagres, então olha o que Satanás fez usando essa mulher adivinha. Fala, eu vou dar a entender que o Deus de Paulo é o mesmo meu. A adivinha ficava falando bem de Paulo. Ó, são dois servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação, porque ela queria tirar proveito nisso. Porque as pessoas falavam, olha, Paulo está realizando tantos milagres e essa mulher adivinha aqui está com ele. Então, assim, o diabo estava tentando desencaminhar muitos de seguirem na mensagem dos apóstolos. E aí então vai ter um dia que Paulo e Silas mais uma vez está indo para esse lugar de oração. Aí ele vai e ouve pela última vez a adivinha adivinhando, porque ele vai expulsar o demônio dela. Bem aqui no finalzinho, ó, no verso, aliás, capítulo 16, verso 18, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Capítulo 16, verso 18. E isto acontecia repetida vez por muitos dias. Aí aqui, ó. Aí Paulo, já indignado, voltando, disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Aí o texto fala que deu uma confusão na cidade, que a mulher não conseguia mais adivinhar. Paulo foi preso e Silas, né? E eles precisaram sair da cidade. Mas durante o tempo que Paulo e Silas estiveram ali, eles eles seguiram indo ali para esse lugar de oração. É o que nós vemos aqui. Então, meus amigos, é muito claro que Paulo, Silas e sua equipe eram observadores do sábado. Veja o meu primeiro estudo e junta com esse aqui e vai ficar mais claro e evidente que realmente essa passagem ela está reafirmando a validade do sábado como instituição sagrada, separada por Deus para adoração, reconhecimento de que Ele é o nosso Criador, e também um dia especial para o descanso
e para o serviço de Deus. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa ir além de mim te iluminando. Amém, amém.